Salve, torcedor vascaíno! Mais um Faísca Taon na área. Depois da importantíssima vitória do dia de ontem, temos muita coisa para resenhar por aqui. Riquelme, já é uma realidade? Que atuação do menino ontem na lateral esquerda. Será que ainda dá? Qual a importância dos jogadores veteranos para jogadores que estão iniciando agora como o Riquelme? Tudo isso a gente vai falar por aqui. E no quadro, a camisa do Faísca, um modelo que o Vasco utilizou em pouquíssimos jogos lá no ano de 2014. Se liga aí. Salve, torcedor vascaíno. Eu não sei se todos vocês têm a mesma impressão que eu. Quando termina uma partida igual aquela de ontem contra o Coritiba, eu tenho a sensação que eu corri e joguei junto com o elenco do Vasco os 90 minutos. Uma partida, mais uma vez, que o Vasco é superior ao seu adversário, tem dificuldade para concluir em gols as oportunidades que aparecem e termina o jogo lá atrás, brigando, lutando, chutando para frente, tirando a bola de qualquer jeito. Primeiro tempo, no dia de ontem, o Vasco conseguiu 7 finalizações contra uma só do Coritiba. Aí você vem com aquela pulguinha atrás da orelha para o segundo tempo. Será que vai dar? Será que o Vasco vai conseguir manter? O primeiro gol do Vasco ontem foi um espelho daquilo que é o trabalho do Diniz. 6 jogadores participaram do lance do gol, começando lá do lado direito. Passa pelo pé do Zeca, vem pelo pé do Marquinhos Gabriel, vai no pé do Morato, Peck, Cano, até o Wilson soltar e o Cano acabar colocando para a rede. Então, é uma equipe que, quando joga nesse modelo, igual jogou ontem, ela cria muita dificuldade para o adversário. O problema dessa equipe do Vasco é quando ela oscila entre esse modelo que o Diniz gosta e quer implementar na equipe do Vasco com aquele modelo que jogou principalmente no segundo tempo contra o Sampaio Corrêa. Aí o Vasco não fica dono do jogo, acaba trocando tiro com o adversário. Mas como eu vinha falando, ontem no intervalo foram 7 finalizações para a equipe do Vasco e apenas uma para o Coritiba. Aí você vai para o intervalo e fica pensando, será que vai dar? Será que o Vasco sustenta no segundo tempo? O Coritiba cobra o centro, com menos de 20 segundos acaba empatando o jogo. Aí o nervosismo já começa a tomar conta. Ainda bem que o Vasco consegue logo depois com o Nenê pisando na área. E como é importante você chegar com bastante jogadores dentro da área. Porque assim, o Nenê, nesse esquema do Vasco, ele é um meia central que acaba chegando perto do Cano. E nessa bola batida pelo Riquelme, que vem da direita, passa por todo mundo, o Riquelme acaba cruzando de novo. Eu até acho que ele tentou bater no gol, pegou meio mascado ali. O Cano fura e o Nenê consegue colocar dentro do gol. E como nada é fácil, vai para o VAR, demora, pesquisa, passa a linha, e aquele medo, será que o VAR está calibrado? Será que o VAR está descalibrado? Porque eu já vi estádio para ter problema com o VAR. Inclusive, até o narrador da partida ontem falou, aqui em São Januário tem muito problema com o VAR. E São Januário, ele deve ser reconhecido por tudo, e não por ter problema com o VAR, né? Não tem nada a ver o estádio com o problema de tecnologia que vem acontecendo já há um bom tempo nesses jogos do Vasco. Mas enfim, o Vasco consegue fazer o gol, consegue o 2-1, aí depois ainda tenta algum tipo de pressão e termina o jogo sendo muito pressionado pela equipe do Coritiba. E uma pressão, ao meu ver, que de vez em quando ela até se torna um pouco desnecessária, mas ontem, principalmente pela postura de alguns jogadores que entraram. E eu vou citar 2 deles aqui, a postura do Léo Jabá e a postura principalmente do MT. O MT, ele dá a impressão que ele tá jogando mais um jogo de casado contra solteiro, magro contra gordo, sabe? Ele entra assim descompromissado com aquilo que tá acontecendo. E ontem, um dos líderes do elenco, que é o Cano, que é um líder mais por imposição, por aquilo que faz, que luta, que briga dentro do campo, acabou chamando a atenção do MT, porque parecia assim que ele estava jogando só mais um jogo. Então, ele voltou lá para a equipe do Júnior, teve um período lá novamente para tentar se readaptar, voltou a morar em São Januário, mas ontem entrou muito abaixo e eu acho que precisa corrigir. Não dá para desistir do MT, mas ele precisa ter uma postura diferente se ele quiser ter outras oportunidades ainda com o Diniz. O Léo Jabá foi outro que entrou, acabou não correspondendo, porque o que aconteceu? A partir da hora que na mesma substituição
o Fernando Diniz saca Morato e saca Léo Jabá, o Vasco fica sem nenhuma válvula de escape. Depois ele tenta corrigir isso com o Léo Jabá e acaba não acontecendo. E o Vasco acaba perdendo muita posse de bola, principalmente no campo de defesa, errando alguns passes em demasia e oferecendo toda hora essa bola para a equipe do Coritiba, que também não criou. Na verdade, o Coritiba acabou pressionando o Vasco, mas finalização, esse tipo de coisa, não teve muito não no segundo tempo. Um parênteses aqui para a barração do Vanderlei. Eu acho que o Lucão entrou. O Lucão não foi muito exigido. Agora, como eu fico feliz quando você vê um jogador igual o Lucão, a evolução que ele teve com os pés. Claro que passa longe ainda de dizer que já é um goleiro que sabe jogar com os pés, que vai dar passe, que vai quebrar linha. Não, nada disso. Agora, é nítido que durante os treinamentos ele foi induzido a trabalhar isso, a repetição, e ontem era um Lucão completamente mais seguro do que a gente viu nas outras oportunidades que ele estava no Vasco. E a principal ferramenta e função de um treinador é conseguir melhorar jogador. E se o Fernando Diniz deixar essa herança para o Lucão, para a carreira dele, já será um grande legado. Porque hoje em dia, o goleiro que não sabe jogar com os pés, e quando a gente fala jogar com os pés, é simplesmente para dar um desafogo para a equipe. Sabe quando o zagueiro está apertado, que está o atacante ali fungando no cangote dele? Para ele não ceder um lateral ou ceder um escanteio, volta no goleiro, vai do lado, sai para receber. E ontem o Lucão, todas as vezes que foi exigido para esse tipo de situação, acabou se saindo muito bem. Castan, de novo, muito firme na zaga, um jogo muito sólido. Ao seu lado, Ricardo Graça, já não podemos falar o mesmo, falhou no lance do gol, depois acabou cruzando uma bola, inclusive está até suspenso para a próxima partida do Vasco contra o Náutico. E do sistema defensivo, o ponto positivo mesmo, e não só do sistema defensivo, é de toda a partida, foi o Riquelme. Que jogador é o Riquelme? Um menino que desde os seus 13, 14 anos é agenciado por uma grande empresa, o pai do Neymar é o seu representante, um jogador diferente, um jogador que todo vascaíno depositava muita esperança e estranhamente demorou para ter esse tanto de oportunidade. E o mais importante é ter um treinador que oportuniza e dá confiança. Quantas vezes ontem o Riquelme saiu driblando no campo de ataque? Aí é fácil, porque você está longe do gol, agora, do seu gol. Agora, ontem ele fez uma jogada bem na lateral esquerda, que ele sai driblando por dentro da área, que é lindo de ver aquilo ali. Por quê? Porque é um jogador que tem capacidade e tem confiança e, principalmente, tem um treinador que dá toda a liberdade para aflorar a qualidade no jogador. Então o Riquelme é outro, tanto quanto o Lucão, que tem que aproveitar a passagem do Fernando Diniz pelo Vasco para continuar evoluindo o seu futebol. E eu tenho certeza que nessa arrancada final ainda, o Vasco tem 8 jogos e ainda precisa vencer 6, ou quem sabe ganhar 5, empatar 2, o Riquelme é uma peça de fundamental importância. Porque inclusive ontem o técnico do Coritiba acabou no início da partida tentando um modelo com 2 laterais direitos. Para quê? Para ter uma ala direita bem forte e tentar inibir o Riquelme. E no primeiro tempo mesmo, ele saca e acaba colocando o Rafinha porque viu que não estava dando certo. Então, torcedor, veja como está dando resultado. Quando a equipe que vai jogar contra o Vasco acaba mudando as suas peças em virtude do Riquelme, eu já posso dizer que o Riquelme tem um grande caminho ainda para trilhar no futebol profissional, mas que é um jogador que hoje, dentro do elenco do Vasco, já é uma realidade. É o lateral esquerdo que vai terminar essa competição como titular. Eu não tenho dúvida alguma disso, que o Riquelme chegou para tomar conta dessa lateral esquerda. E eu vejo também fundamental essa liga que parece que está dando entre os veteranos da equipe e os jogadores mais jovens. Crescimento de Bruno Gomes, crescimento de Riquelme, o Nenê chegou para encorpar, o Cano um leão, um monstro marcando, dando carrinho, chegando. Dentro daquilo que é para ser feito, o Marquinhos Gabriel também ditando ritmo, vindo no meio dos zagueiros. Enfim, o modelo e a casinha está pronta. Vai ser difícil? Vai. Tem um bom caminho ainda para trilhar. Agora, que o Vasco, se tivesse com esse modelo de jogo, a chegada do Nenê umas rodadas antes e o Diniz também, eu não tenho dúvida alguma que a nossa briga não seria pelo acesso, seria pelo título. É só você ver a passagem do Diniz até agora. Foram 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates cedidos após os 45 do segundo tempo e um jogo só que perdeu para o Sampaio, que o goleiro adversário foi o melhor em campo. Então,
Contra todos esses argumentos, você percebe o quanto que essa equipe cresceu de rendimento nas mãos do Diniz e com o Nenê dentro de campo. E hoje no quadro, a camisa do Faísca, eu vou mostrar para vocês um modelo que pouquíssimos colecionadores ou alguém que prestigia a história do Vasco teve acesso. Essa camisa aqui, sem fornecedor de material esportivo. Uma camisa que foi apenas um modelo de transição, patrocínio aí embaixo, patrocínio em cima, não tem nenhuma etiqueta, atrás nenhuma indicação de fornecedor de material esportivo. Essa camisa aqui, o Vasco utilizou no ano de 2014, quando sai a pênalti e entra Umbro. Uns 3, 4 jogos, o Vasco utilizou um modelo de transição, que é esse modelo aqui. E um desses jogos foi contra o Joinville, na Série B de 2014. 2-0 para o Vasco em São Januário, um gol do Daxon e um gol do saudoso Thales. A história dessa camisa é a seguinte, eu trabalhei nesse jogo, mas eu era comentarista e fiquei aqui em Joinville, da nossa equipe esportiva da época. O repórter e o narrador foram até São Januário fazer esse jogo. E eu falei para o chefe da equipe, que era o repórter, aliás, agradeço aqui ao Sandro Aurélio, que foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade de trabalhar no meio do jornalismo. Eu sou formado em jornalismo desde os 23 anos, mas demorei para trabalhar na área. E o Sandro foi que apostou e me deu a primeira oportunidade. E ele era o chefe da equipe, viajou até São Januário, e eu falei para ele, Sandro, será que tu não consegue uma camisa do Vasco para mim? Ele disse, vou tentar dar os meus pulos lá. E para minha surpresa, ele pegou esse modelo aqui, ainda mais a número 10, usado pelo Douglas, o maestro lá do ano de 2014, que levou o Vasco e fez uma boa campanha a conseguir o acesso. A campanha nem foi tão boa assim, mas enfim, o Douglas teve uma boa temporada, principalmente no campeonato estadual. Ele chegou para o Douglas no final do jogo, eu não vou falar o nome do jogador aqui do Joinville, que jogou com o Douglas no Criciúma. E ele falou pro Douglas, Douglas, será que tu não pode me dar essa camisa aqui? Eu conversei com o fulano de tal e ele pediu uma camisa sua. Claro, pode deixar, tá aqui a camisa. E ele passou a camisa. Obviamente que foi aquela mentirinha do bem. Eu não vou falar o nome do jogador, que daqui a pouco ele vai reivindicar a camisa, até porque a camisa era para essa pessoa. E o Sandro acabou trazendo aí essa camisa que eu guardo aqui com muito orgulho, que pouquíssimos vascaínos têm, que é uma camisa que não é de nenhum fornecedor de material esportivo. Valeu, galera. Um abraço. Continua seguindo a gente aí nas redes sociais, no @avascaínos, no @GeanFaísca1, no Twitter, no Instagram. E o Vasco aí continua nessa caminhada na Série B. Um abraço e até o próximo final de semana.